Gente querida, está no ar nosso encontro marcado, que privilégio, aqui pelo canal do Aprova, neste 21 de outubro de 2024. Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Isso faz com que você receba todos os conteúdos semanais postados pelo canal na horinha em que eles são postados, sempre como pão quentinho, pão fresquinho, conforme a sua metáfora aí, né? E olha só, gente, neste último trimestre do ano, estão em profusão aí os vestibulares, processos seletivos, concursos, e por isso é bem importante a gente ficar de olho nessas atualidades a serem discutidas no dia a dia, no cotidiano, né? Nos tempos que estamos vivendo em relação a muitas situações, dizendo sempre assim, ó, o que nós temos já construído até então e o que nós temos a construir e a melhorar. E olha, não é por nada, mas no nosso encontro de hoje nós temos aí reflexões individuais e coletivas e questões que nos fazem, de fato, gente, olhar para o caminho, olhar para o trabalho realizado até aqui e dizer, peraí, o que está faltando para essa humanidade caótica, né? Ou o que faltou em todos os tempos para que todos os tempos tenham esse tipo de processo? Bom, do que estamos falando? Gente querida, vamos conversar sobre pesquisa Datafolha que revela a anuência, a proibição dos celulares na escola pelos pais, numa pesquisa feita aí nos últimos tempos. Vamos falar, mais uma vez, infelizmente, gente, da escalada de violência no Oriente Médio, o que nós temos de reflexo da guerra de Israel movida contra o Hamas na faixa de Gaza. Relatório da ONU aí trazendo mais informações que fazem a gente refletir sobre o nosso senso humanitário, né? E vamos conversar um pouquinho, gente, sobre padrão de estética, senso de beleza? Vamos juntos. Olha, antes de tudo e mais nada, vamos fazer nossas anotações, falar que é um programa democrático aqui sempre. Você pode olhar os links deixados aí para aprofundar, para ter mais ideias, concordar, discordar, enfim, construir ponto de vista com empatia, com inteligência e com responsabilidade. Vamos nessa? Bom, olha só. Gente, uma pesquisa, vamos começar por essa aí, né? Uma pesquisa feita pelo Datafolha revelou o que a gente já tinha uma certa desconfiança bem segura, vamos dizer assim, né? Porque já falamos aqui algumas vezes, inclusive sobre um projeto que o MEC está preparando em relação à proibição de aparelhos celulares nas escolas, que não é embasado assim em achismo, mas em relatório da Unesco, em pesquisas de universidades internacionais, em pesquisas locais, e aí a gente tem tratado disso volta e meia por aqui. Você pode ver programas anteriores aí se sentir super informado sobre isso, tá bom? Agora, além disso, pessoal, então essa pesquisa consolida um pouco dessa crise que vivemos, né, em relação a como lidar nesse aspecto, nesse recorte temático com as nossas crianças e jovens. E com adultos também, porque afinal de contas, gente, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É uma frase que eu repito muito, Papa Francisco usa muito também para dizer o quanto nós somos levados a imitar ações dos outros, né? E isso tem a ver muito com o quanto as crianças nos veem deixando de fazer atividades outras para estar nas telas, o quanto tempo nós dedicamos a isso dentro das nossas casas também, nos nossos momentos de lazer, como é que nós trabalhamos com isso. O quanto, e vejam, eu não estou emitindo juízo de valor aqui, eu estou trazendo uma reflexão necessária para nós. O quanto nós estamos dispostos a incluir uma criança, um jovem, na nossa conversa na mesa de almoço, de jantar, de café da manhã, ou o quanto nós estamos mais propensos a dar uma tela para que ele se distraia e não demande a nossa atenção, né? Então, isso é uma reflexão necessária para a nossa sociedade. Aí, olha só, o que é importante? Então, por exemplo, diz assim, Cleusa, e se me aparece num processo seletivo, né, numa prova, um texto como esse que traz esses números, são mais de 60% de respostas
que dizem, olha, tem que proibir sim, que concordam com a proibição, independentemente, e foi importante fazer esse recorte, viu? O Datafolha fez um recorte pensando assim, você é eleitor de X ou de Y? Pensando em eleições majoritárias, né? Eleições para presidência da República. Diz, você votou em X ou Y? E aí as pessoas disseram e também disseram se são a favor ou contra. O que é importante, pessoal? A gente tem falado tanto de Brasil polarizado, né? Mas nesse aspecto não está polarizado. Votando em A ou B, tanto faz, o número de pessoas que concordam com a proibição é o mesmo, né? Então, é importante até destacar isso em relação a o que nos une socialmente, né? Agora, olha só, também quero trazer aqui justamente o que você faz de abordagem, como que usa esses números, né? Se eles aparecem numa prova, num processo seletivo, para você utilizar como argumento. Diz, olha, esses números podem justamente ser utilizados para estabelecer diálogo com a tese, com a afirmação de que é uma preocupação social unânime, que não importa, né, se as pessoas têm um viés de abordagem social de um lado ou de outro, ou defendem tipos de economia ou tipos de mercado assim ou assado. Então é importante olhar para isso, viu? E mais ainda, né, gente, o que os especialistas vão destacando sempre? Essa reflexão que eu fiz inicialmente aqui contigo. Não vale apenas e tão somente fazer leis, proibições. Por quê? Olha que interessante, diz, nós temos proibições em 20 estados brasileiros. No entanto, apenas 12% das escolas desses 20 estados admitem que usam integralmente a lei da proibição. Então, quer dizer, mais uma vez, e olha, que força tem esse argumento, né? Pensar que lei não basta. A gente precisa, de fato, uma revolução no nosso pensamento em relação ao uso das telas, ao uso dos smartphones, principalmente, né? E isso em todas as gerações, mas com um cuidado especial para as gerações vindouras, né, gente? Bom, já eu deixo mais uma vez uma dica de livro que está aqui para a gente completar esse raciocínio. Olha, gente, e falando nisso, né, diz que mundo temos no século XXI? Enquanto a gente está, de repente, discutindo justamente essas questões, é a inteligência artificial, é smartphone, é a tecnologia, é o cuidado para nos mantermos humanos, olhando no olho, tendo empatia pelos outros, a gente tem um conflito que cada vez mais dá tristeza na gente, né? E aí, vamos só fazer uma ressalva aqui juntos, né? Vamos fazer essa ressalva. Eu não estou nem desmerecendo, gente, nem tornando menor a importância, por exemplo, da guerra na Ucrânia, de outros conflitos que já são duradouros e volta e meia a gente tem notícia, mas as notícias são menos impactantes porque temos menos notícia, né? Mas esse conflito no Oriente Médio, gente, traz agora uma informação levantada pela ONU sobre fome na faixa de Gaza, e nós temos mais de 80% da população, não é nem assim mais em perigo, em vulnerabilidade alimentar, é passando fome mesmo, né? Então, isso é impactante, é impossível que a gente não faça uma reflexão, gente, e não mande um pensamento bom, né? Sugerindo, pensando que todo mundo possa chegar a um acordo o mais rápido possível, embora isso seja utópico, mas para que menos pessoas sofram. Então, eu estou deixando para você essa sequência de números, mas que não são só números, gente. A ONU está trazendo um relatório aí que é um número ou são chocantes índices que se relacionam a pessoas. É gente como nós, que não é só insegurança, né? Que está na mais terrível condição nesse momento. E nesse momento ainda que a gente fala, né, daqui a pouco, final de ano, e as pessoas costumam festejar, mas olha como é importante a gente ter essa noção que tem muito a agradecer quando pode fazer isso, né? Bem, dito isso, gente, não menos necessária é a reflexão sobre o caos que se estabelece individualmente em nós quando buscamos
padrões de beleza inatingíveis. E isso não é conversa nova, né? Inclusive lá nos anos 90, início dos anos 2000, as agências internacionais de modelo tiveram que fazer uma adequação importante em relação ao índice de massa corporal, ao peso e altura das modelos, para evitar incentivar ainda mais transtornos alimentares, né, para a busca de padrões de beleza inalcançáveis, inatingíveis nesse momento. Bom, por que eu estou falando disso? Porque é século XXI e a gente continua, pessoal, fomentando, alimentando um processo que é vicioso, tóxico, faz mal para a saúde mental, para a saúde física e nos leva a consumir ou a uma roda de consumo absurda em relação a esses itens. Do que estamos falando? Olha, de uma notícia nesta semana que vem aí com a informação: proibido o tal do chip da beleza. Diz, que é isso? Talvez não tenha se dado a devida importância porque ele começou a se popularizar por aqui, logo veio a pandemia e aí os holofotes mudaram, né, gente? Mas é uma espécie de implante hormonal que vai descarregando hormônios e que são promessas de hormônios da beleza, né? E ele tem sido manipulado e consumido de maneira muito assim desorganizada, desorientada, não só no Brasil. Agora a Anvisa vem e o Conselho Federal de Medicina também vem com a proibição em relação a isso. Eu estou deixando aí todos os tópicos, os itens, o passo a passo de entendimento para você, viu? Olha, gente, o que eu quero tratar aqui no entendimento disso? Ele está classificado como um anabolizante, então é muito perigoso em relação à quantidade e o que nós temos de efeito disso no nosso organismo, né? Aí, um paralelo que é bem necessário que a gente faça. Olha como as nossas necessidades são direcionadas conforme a gente cresce. Eu estou deixando aí para você também um vídeo que não é tão novo assim, mas que dá bem para a gente essa dimensão, né? Foi perguntado a crianças o que elas mudariam no corpo se elas pudessem mudar, e foi perguntado a um grupo de adultos. Os adultos sempre pensam em estética, gente, em melhorar uma parte aqui, uma parte acolá, um pedaço aqui, um pedaço acolá. As crianças diziam que queriam ter cauda de sereia, queriam ter asas, no universo da imaginação, onde tudo é possível e onde tudo é muito menos nocivo, né? Então vejam a diferença e como de fato isso comprova que a gente vai passando por um processo de reorientação sobre o que é bonito, o que é desejável ao longo da vida. E mais profundamente, quero fazer duas reflexões aqui contigo a respeito desse tema, que deve surgir nos próximos tempos em processos seletivos, vestibulares aí, porque é um tema, gente, que volta e meia ganha mais força, né? Mais notoriedade, essa perseguição a padrões de beleza inatingíveis, né? Olha, duas reflexões fundamentais que dão uma singularidade para o seu argumento, para o seu entendimento. A primeira dessas reflexões é sobre um filtro do TikTok, que eu estou deixando aqui também o link, a reflexão a respeito, que é chamado filtro da beleza, né? E que faz uma espécie de harmonização facial nas pessoas. E diz, isso é um risco por conta das diferentes situações aí a que as pessoas estão expostas em relação à saúde mental de crianças e jovens também, e diz o número de profissionais de cirurgia plástica, por exemplo, que relatam que hoje as pessoas não chegam mais descrevendo o que elas querem mudar, elas chegam já com a foto do filtro, como elas estão no filtro, dizendo eu quero ficar assim. Veja como isso é utópico, doentio, e a gente precisa pensar a respeito para agir adequadamente, pessoal, entendendo quem a gente é, né? Bom, segunda reflexão, gente, é sobre a indústria cultural. Um conceito criado aí, trazido à tona no final do século XIX, início do século XX, pelo Adorno e Horkheim. Estou deixando um link bem didático aí para você também. E é uma indústria que eles trouxeram como um padrão para o mundo das artes, pensando assim, ó, as artes passaram a ser produzidas pensando no que as pessoas queriam consumir.
E é uma indústria que se retroalimenta das massas, né? Que foi feita pensando ou comparando a produção em massa, que é a produção industrial, por isso a ideia de indústria cultural. Mas eu trago para você como uma abordagem de argumento singular, uma analogia com essa indústria cultural que virou a indústria da beleza ou a indústria da estética, né? E dessa estética inatingível que retroalimenta esse universo pelos filtros criados e como nós queremos que eles se tornem reais. Gente, então olha, esse filtro, a ideia da transformação de comportamento, a ideia da indústria cultural como analogia, são argumentos singulares, sim, que você pode fazer uma abordagem bem significativa a respeito, viu? E aí quero aproveitar, nós perdemos um ícone da propaganda no início desta semana, não sei, né, quando a pessoa vive bem plenamente, né, eu tenho alguma restrição a usar esse verbo, perdemos. Acho que agradecemos pelo tempo em que ele foi tão genial, tão criativo e trouxe tanta coisa importante, né? Que é o Washington Oliveto, gente, o mago da propaganda, do marketing no Brasil. E olha, o Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, e eu oriento fortemente que você leia as colunas dele, trouxe uma abordagem bem relevante sobre essa transformação também no que nos toca na contemporaneidade, essa transformação do entendimento sobre aparência, marketing, beleza, enfim. Estou deixando aqui o link para você fazer leitura e sobre essas questões todas, já trouxe aqui esse livro, eu trago mais uma vez, gente, e sempre, viu? É uma leitura indispensável, pensando em jovens, pensando em qualquer idade, porque quando se fala de geração ansiosa, a gente trata dos jovens, mas olha, precisa pensar em todas as gerações e como nós vivemos hoje o impacto dessas tecnologias tão avançadas e desses processos tão diferentes dos que já experimentamos até aqui. Eu desejo a você uma excelente semana, nos encontramos por aqui para conversar na próxima segunda-feira, que é a última segunda-feira do mês de outubro. Grande semana a você! Tchau, tchau!